Esse tema do marco temporal não é um tema do governo ou da oposição. É um tema de interesse nacional. É um tema do Brasil. E, portanto, nós temos posições que podem até divergir, mas há uma compreensão de que esse é um tema do Brasil. Não é um tema de base ou de oposição. É um tema de interesse nacional. Passo à análise das emendas que foram apresentadas após o voto que lemos na semana passada. Após a apresentação de meu relatório, foram apresentadas diversas emendas que passo agora a relatar e analisar. Emenda número 11, da senadora Augusta Brito, que altera o artigo 11 para dispor que os atuais ocupantes de áreas em terras indígenas, se comprovada a boa-fé da ocupação e a existência de erro do Estado na titulação, têm direito à indenização, mas não à retenção, podendo haver desintrusão antes de pagar a indenização. Quase idênticas são as emendas número 28, do senador Fabiano Contarato, e a emenda número 36, do senador Alessandro Vieira. Todas, porém, devem ser rejeitadas, uma vez que terminam por enfraquecer a segurança jurídica, já que praticamente impossibilitam a quem possui título de posse ou propriedade emitido pelo próprio poder público de dispor de meios para buscar a devida indenização por esse erro, algo que deriva do mandamento do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Emendas números 12, da senadora Augusta Brito, e 48, do senador Humberto Costa, suprimem o artigo 30, que autoriza o cultivo de organismos geneticamente modificados em terras indígenas e que devem ser rejeitadas. Se é autorizado o cultivo de organismos geneticamente modificados em qualquer lugar do Brasil, não permitir isso em relação às terras indígenas seria, inclusive, violador do princípio da igualdade. Emenda 13, da senadora Augusta Brito, modifica o artigo 28 para permitir o excepcional contato com povos isolados apenas para prestar auxílio médico em caso de risco iminente. Em sentido semelhante, é a emenda número 30 do senador Fabiano Contarato, que suprime os parágrafos 1º e 2º do artigo 28, os quais tratam da intermediação da FUNAI para o contato com os povos indígenas isolados. Ambas devem ser rejeitadas, dado que não se pode excluir a necessidade de contato com povos isolados, inclusive por motivos de relevante interesse nacional, guerra externa ou necessidade inadiável, por exemplo, e intermediação da FUNAI mostra-se, nesse caso, indispensável. Emenda número 14, da senadora Augusta Brito, suprime o artigo 31, que visa alterar a lei de desapropriação para prever a possibilidade de se expropriar terras necessárias à reprodução cultural dos indígenas. E também precisa ser rejeitada, inclusive porque parece ter confundido as terras tradicionalmente ocupadas, reguladas nos artigos 5º e a 15 do projeto de lei, com as reservadas, artigo 16 e 17. As primeiras são aquelas sobre as quais incide a posse originária e permanente das comunidades indígenas. As segundas, as que são adquiridas pela União, inclusive mediante desapropriação, para ampliação das áreas ocupadas pelos indígenas. A alteração na lei de desapropriação diz respeito à ampliação das terras reservadas, não das tradicionalmente ocupadas. Emenda número 15, da senadora Augusta Brito, suprime os artigos 4º, 31 e 32, e possui o mesmo sentido das emendas números 26, do senador Fabiano Contarato, e 44, do senador Alessandro Vieira. Para excluir quaisquer referências ao marco temporal da ocupação em 5 de outubro de 88, o que vai contra a própria essência da proposição e contra a interpretação constitucional do Supremo Tribunal Federal na citada petição 3388, que já mencionamos. Emenda número 16, da senadora Augusta Brito,
que suprime o artigo 26, que trata da possibilidade de cooperação entre índios e não índios, assim como a emenda número 17 do senador Carlos Viana, que exclui também o artigo 27, o qual aborda o turismo em terras indígenas, precisam ser rejeitadas. O turismo em terras indígenas vem sendo defendido até mesmo pela doutrina especializada em direito indígena. E quanto ao artigo 26, é preciso assegurar a liberdade das comunidades indígenas para explorar, inclusive, economicamente sua produção. Pelas mesmas razões, também devem ser rejeitadas as emendas números 20, do senador Fabiano Contarato, e 47, do senador Humberto Costa, que alteram o artigo 26 para permitir a colaboração com não indígenas apenas com o registro e fiscalização da FUNAI e para atividades sustentáveis. Emendas números 18 e 19, do senador Fabiano Contarato, respectivamente, suprime o artigo 20, que trata do conflito entre posse indígena e interesses da soberania nacional, bem como admite a realização de obras estratégicas de serviços públicos em terras indígenas, e altera o mesmo dispositivo para permitir a relativização do usufruto exclusivo das terras indígenas apenas em casos de estado de sítio ou com consulta prévia às comunidades, e com parecer vinculante da Sexta Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal. Além de serem incompatíveis entre si, as emendas devem ser rejeitadas. Não se pode sobrepor o interesse das comunidades indígenas à soberania nacional, nem se pode atribuir efeito vinculante ao parecer de um órgão interno do Ministério Público Federal. Aliás, a alteração das atribuições da Sexta Câmara exigiria lei complementar de iniciativa do PGR ou do Presidente da República, à luz do que dispõe o artigo 61, parágrafo 1º, inciso 2, a linha D da Constituição Federal, combinado com o artigo 128, parágrafo 5º. Emenda número 21 do senador Fabiano Contarato modifica o artigo 27 para condicionar o turismo em terras indígenas à aprovação dos planos de visitação pela FUNAI e deve ser rejeitada, uma vez que não se pode condicionar a liberdade de exploração das terras indígenas à aprovação da FUNAI. As emendas números 22, 23 e 24, todas do senador Fabiano Contarato, são incompatíveis entre si. Buscam, respectivamente, alterar o artigo 23 para exigir nas terras indígenas sobrepostas a unidades de conservação ambiental a obediência a planos de gestão territorial e ambiental de terras indígenas, bem como condicionar o trânsito de visitantes e pesquisadores não indígenas à autorização dos indígenas, mesmo conteúdo da emenda número 38 do senador Alessandro Vieira. Alterar o mesmo dispositivo para submeter a gestão exclusiva das comunidades indígenas às terras indígenas sobrepostas a unidades de conservação, inclusive quanto ao trânsito de pesquisadores não indígenas, e suprimi-lo. Não se pode deixar sem regulamentação a sobreposição entre terras indígenas e unidades de conservação. Também não faz sentido condicionar totalmente, até a entrada de pesquisadores, a autorização das comunidades indígenas, motivos pelo qual essas emendas devem ser rejeitadas. Emenda número 25, do senador Fabiano Contarato, suprime o artigo 9º, que trata da permanência de não indígenas enquanto não concluído o processo demarcatório, bem como da indenização pelas benfeitorias de boa-fé. No mesmo sentido, é a emenda número 35, do senador Alessandro Vieira. Devem ser rejeitadas, sob pena de se deixar sem regramento algum a situação fática de pessoas que atualmente ocupam terras que depois vêm a ser reconhecidas como indígenas. No mesmo sentido, deve ser rejeitada a emenda número 27, do mesmo autor, que suprime o artigo 11, relativo à indenização por erro do Estado de quem recebeu título de posse ou propriedade incidente sobre a área posteriormente reconhecida como terra indígena, deixando também no vácuo legal essa situação tão frequente quanto grave. Emenda número 29, do senador Fabiano Contarato, suprime o artigo 22, que trata a instalação em terras indígenas de equipamentos, de redes de comunicação, de estradas e de vias de transporte. Não se pode deixar sem regulação esse tema, sob pena de impedir, em absoluto, a realização de qualquer obra de interesse nacional nessas regiões,
pelo que a emenda deve ser rejeitada. Emendas números 31, do senador Fabiano Contarato, 37, do senador Alessandro Vieira e 49, do senador Carlos Viana, suprimem o parágrafo 4º do artigo 16, que trata da retomada pela União de terras indígenas reservadas, em caso de descaracterização das ocupações como indígenas. Merecem também a rejeição, uma vez que se trata aqui das terras reservadas, adquiridas pela União, e não das tradicionalmente ocupadas e que podem, portanto, sofrer redestinação. Emendas números 32, do senador Fabiano Contarato, e 39, do senador Alessandro Vieira, suprimem o artigo 13, que veda a ampliação de terras indígenas já demarcadas. Devem ser rejeitadas, inclusive por gerar insegurança jurídica, bem como por contrariar a decisão do Supremo Tribunal Federal, no caso Raposa Serra do Sol. Emenda número 33, do senador Alessandro Vieira, tem natureza substitutiva e, em suma, aglutina o conteúdo das emendas números 11, 12 e 13, 15, 16, 18, 22, 25, 31 e 32. Como já opinamos pela rejeição de todas essas emendas, por coerência, opinamos também pela rejeição do substitutivo. Emenda número 34, do senador Alessandro Vieira, visa a alterar o artigo 15 para deixar claro que as novas regras instituídas pela lei não serão aplicáveis aos processos em andamento e aos já finalizados. A emenda, segundo pensamos, é desnecessária. A aplicação a processos já concluídos seria mesmo impossível, pois vedada pelo artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal. Sua incidência aos processos em andamento, porém, é típica das leis de natureza processual, conforme já reconhecido pelo STJ. Por isso, opinamos pela sua rejeição. Pelo mesmo motivo, deve ser rejeitada a emenda número 42, do mesmo senador, e que pretende modificar o artigo 14 nos mesmos termos do que a emenda número 34 pretende fazer quanto ao artigo 15. Emenda número 40, do senador Alessandro Vieira, visa alterar o artigo 22 para condicionar a instalação de obras de infraestrutura e equipamentos públicos à consulta às comunidades indígenas, sentido idêntico ao da emenda número 46, do senador Humberto Costa. Devem ser rejeitadas pelos mesmos motivos já aventados anteriormente, inclusive porque o exercício das funções de soberania nacional e de interesse público podem ser exercidos pela União nos bens de sua propriedade, independentemente de concordância das comunidades indígenas. Pela mesma razão, merece rejeição a emenda número 41, do senador Alessandro Vieira, que pretende modificar o parágrafo único do artigo 20, submetendo o exercício da função pública à concordância das comunidades indígenas. Emenda número 43, do senador Alessandro Vieira, pretende alterar o parágrafo 1º do artigo 4º para substituir os critérios objetivos para a demarcação das terras tradicionalmente ocupadas pela mera exigência de laudo antropológico. Opinamos por sua rejeição, já que a exclusão dos critérios objetivos ocasionaria insegurança jurídica e falta de previsibilidade. Emenda número 45, do senador Alessandro Vieira, pretende modificar o artigo 4º para considerar como tradicionalmente ocupadas pelos índios as que preencham qualquer dos 4 critérios constitucionalmente estabelecidos. Ocorre, como já citamos em nosso relatório, a doutrina mais abalizada interpreta o artigo 231 da Constituição Federal justamente no sentido do texto atual do projeto de lei, o que justifica a rejeição da emenda. Senhor presidente, essas são as emendas que foram apresentadas ao projeto de lei até o presente momento, de sorte que estou me manifestando objetivamente sobre todas elas, com maior respeito aos seus signatários, aos seus autores, mas opinando claramente pela sua rejeição. O voto, portanto, diante do exposto, voto pela rejeição das emendas números 11 a 49. Eu farei brevíssimas considerações, considerando os 2 votos em separados que foram apresentados e em respeito também a quem os apresentou e as razões que os levaram a fazer esses votos. Mas
para que todos na CCJ possam refletir, com relação à questão da competência do Supremo Tribunal Federal, eu acho que ela é muito clara na Constituição, tão clara quanto a competência do Poder Legislativo. E aí não dá para alguém vir aqui sustentar um voto dizendo que o que o Parlamento está fazendo é desafiar uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou legislar de maneira desprezível, porque nada vai adiantar, porque a decisão de lá é a que vale, que manda ou que tem efeitos. Aqui tem que ser observado duas questões. Primeiro, esse projeto de lei ele nasce das condicionantes originadas numa decisão do próprio Supremo Tribunal Federal, senador Márcio Bittar, naquele emblemático caso Raposa Serra do Sol, senador Messias. De lá nasceu, do Estado de Vossa Excelência. Só que naquele caso, diferente desse que está sendo enfrentado agora pelo Supremo Tribunal Federal, naquele caso não houve repercussão geral. Foi um julgamento em que se reafirmou o marco temporal previsto no 231 da Constituição Federal e no 67 da DCT, mas não teve efeito vinculante, não foi reconhecida a repercussão geral. Nesse caso que o Supremo está a julgar neste momento, embora seja um caso específico, opera-se nesse caso o efeito vinculante porque é reconhecida a repercussão geral. Agora, a repercussão geral vai até que ponto? Aqui está a questão. Está aqui no 102 da Constituição Federal, no parágrafo 2º. As decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta nas esferas federal, estadual e municipal. E aqui eu quero trazer, além do que a própria Constituição, para aqueles que se veem numa condição menor do que o Supremo, a reclamação número 13019, que foi relatada pelo então ministro Celso de Mello. Veja o que diz o precedente consolidado do Supremo Tribunal Federal, numa reclamação. E é bom, reclamação ocorre quando uma medida ou uma ação desafia a autoridade, a validade de decisão tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Veja o que disse o Supremo, porque ela foi referendada pelo Pleno do Supremo. O efeito vinculante à eficácia contra todos, erga omnes, que qualificam os julgamentos que o Supremo Tribunal Federal profere em sede de controle normativo abstrato, incidem unicamente sobre os demais órgãos do Poder Judiciário e os do Poder Executivo, não se estendendo, repito, não se estendendo, porém, em tema de produção normativa, ao legislador, que pode, em consequência, dispor em novo ato legislativo sobre a mesma matéria versada em legislação anteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo, ainda que no âmbito de processo de fiscalização concentrada de constitucionalidade, sem que tal conduta importe em desrespeito à autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É o precedente da própria Corte e não poderia ser diferente. Porque caso fosse diferente, o Congresso não teria razão de existir. Então, não se trata de ofensa ao julgado do Supremo Tribunal Federal. Obviamente que isso não impede que, posteriormente, alguém ingresse com ação direta de inconstitucionalidade e seja submetido àquele colegiado também esse aspecto. Mas não se vincula o papel do Legislativo quando há decisão do Supremo Tribunal Federal. E aí, para concluir, apenas em relação à questão do artigo 28, que foi suscitado pelo senador Contarato, eu não vou rediscutir os votos, queria apenas trazer essa informação em relação ao que o Supremo decidiu e ao que nós estamos fazendo aqui. Em relação ao ponto que o senador Contarato trouxe, eu recebi, para dar conhecimento ao plenário da CCJ, eu recebi a ministra Guajajara, que é a ministra dos Povos Indígenas, conversei com ela longamente,
Conversei com o senador Jacques Wagner, que aqui está, é o líder do governo. Eu sei das posições do governo em relação a esse tema. Tem pontos, a posição que eu recebi naquele momento com a ministra é de ser contrária ao projeto, mas existem pontos específicos que são pontos mais sensíveis a essas comunidades. E que, do ponto de vista do processo legislativo, pode ser uma escolha política, aprovar ou não aprovar. Não se trata de questão de constitucionalidade, é uma escolha política. Agora, no formato que está estabelecido o projeto, na divisão que tem dos temas, os pontos mais sensíveis apontados pela ministra naquele momento, repito, embora tenha uma posição global contrária, não estou fazendo aqui, trazendo meias verdades, é contra o projeto, mas existem pontos específicos. A questão dos transgênicos, por exemplo, a questão das comunidades isoladas. Então, tem alguns pontos que há essa divergência, mas estão separados. Então, é possível que, na sequência do processo legislativo, por uma escolha política, se opere o veto nesses pontos, sem prejuízo ao núcleo central, que é a questão do marco temporal e as condicionantes que são derivadas de um julgamento do próprio Supremo Tribunal Federal. Estou fazendo no Raposa Serra do Sol. Estou trazendo esses esclarecimentos para dizer que alguns pontos que foram suscitados, né, pela ministra naquele momento e em conversas que tive com outros atores que têm interesse nessa matéria, naqueles pontos é possível, na sequência do processo legislativo, se fazer a opção de veto em relação àqueles. Por mais que eu discorde, tem situações lá que é de interesse da administração pública, mas se é a opção deles vetar, não há nenhum impacto com relação ao núcleo central que interessa nesse momento, que é a questão do marco temporal, a segurança jurídica. Então, não há prejuízo em relação a esses pontos, caso, na sequência, aqueles pontos que foram apontados. Tereza Cristina, a ministra Tereza Cristina, nossa senadora, participou dessas conversas, nós dialogamos muito, né? Há essa possibilidade. Então, eu continuo dialogando, aqui na condição de relator na CCJ, essa matéria vai para o plenário, mas se nós fizermos qualquer modificação substancial aqui, que vá além daquelas emendas de redação, essa matéria volta à Câmara dos Deputados. E aí é uma escolha política. Aí é uma escolha política. E nós estamos diante de um ambiente de insegurança, de inquietação, de intranquilidade no Brasil inteiro. Repito, esse tema não é um tema do governo ou da oposição. Esse tema do marco temporal é um tema do Brasil, que deve gerar segurança jurídica e paz para indígenas e não indígenas. Muito obrigado, senhor presidente.